Graça e paz, meus amados. E vamos para mais uma devocional da semana, que foi retirada da Bíblia Feminina, do aplicativo da Bíblia Feminina. Eu vou ler em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. O nosso desejo deveria ser, o de restaurar e não o de condenar uma pessoa que esteja em pecado. Gálatas 6:1 diz perfeitamente isso. Se alguém for surpreendido em pecado, que nós devemos restaurá-los, né? Nós que somos espirituais devemos restaurá-los com mansidão. Mas nós devemos tomar cuidado para que nós também não caiamos em pecado. A expressão surpreendido em algum pecado implica que não tenha sido premeditado. Não é a figura de alguém que tenha ido intencionalmente pecar. Paulo fala de gente que tropeçou, que escorregou, que caiu, não fez de propósito, mas mesmo assim tem a responsabilidade sobre o fato. Alguém que ficou preso no pecado. Não devemos alegrar-nos com isso, mas sim querer ajudar a restaurar as pessoas. Então, a pessoa muitas vezes não peca porque quer, né? Não é premeditado, a pessoa tropeça, a pessoa cai, a pessoa faz alguma coisa, então a pessoa não fez de propósito, mas a pessoa tem a responsabilidade do pecado, né? A responsabilidade é dela. E aí essa pessoa ficou presa no pecado. Então, nós como cristãos, nós como tementes a Deus, nós devemos ajudar essas pessoas a sair do pecado e nunca nos alegrarmos com isso. A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer a pessoa entender que ela está em pecado, porque se a pessoa não entender e não admitir que ela está em pecado, ela nunca vai querer ser restaurada, né? Então, primeiro nós temos que ajudá-los a cair em si, pois não podemos restaurar quem não queira a restauração. Antes, temos que ajudá-lo a perceber que tem pecado, para somente então depois ajudá-los a endireitar. Na verdade, a palavra usada restaurar carrega o significado de alinhar um osso fraturado ou de pôr no lugar um membro deslocado. Isso se faz com muito jeito para não machucar ainda mais. Então, se uma pessoa quebra um osso ou desloca um membro, a restauração significa colocar de volta no lugar, alinhar esse osso, mas isso tem que ser feito com cuidado, porque senão vai machucar ainda mais, né? Então, esse é o nosso papel, ajudar uma pessoa a entender que ela está em pecado, a mostrar para ela que ela está em pecado, mas isso tem que ser feito com cuidado, para que a gente não machuque a pessoa, para que a gente não espante a pessoa, tá? Efésios 4, 14 e 15 nos diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Então, o Paulo informa, né, que a gente não tem que ser levado de um lado para o outro que nem ondas. Não hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, hoje eu vou
na igreja tal, amanhã eu já sou da igreja tal, e depois eu vou seguir um evangelista, porque eu gosto da pregação dele, e depois eu já vou seguir uma outra igreja, porque eu gosto do coral daquela igreja, e depois eu vou seguir uma outra igreja, porque eu gosto do grupo de louvor daquela igreja. Quer dizer, a gente fica sendo jogado de um lado para o outro, né? E isso não é certo, porque se você não tem, se você não segue Cristo, que é o cabeça, você acaba sendo induzido por falsos pregadores, por falsos profetas, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito é seguir Cristo, o cabeça, e não ir em igreja, e não seguir homens, e em determinadas igrejas por causa de louvor, por causa do pregador, por causa do coral. Isso não. A gente tem que ir para louvar e engrandecer a Deus, é a Cristo que é o cabeça da igreja. Quanto às pessoas que nós temos por objetivo de restaurar, né, as pessoas que estão em pecado, às vezes dizemos a verdade para a pessoa. A nossa informação é correta, é certa, mas a gente fala com aspereza, a gente fala com brutalidade. E isso não é bom, porque acaba machucando a pessoa, acaba ofendendo a pessoa e espanta a pessoa ainda mais. A gente está falando a verdade, mas não está falando com jeito, com mansidão. E isso, em vez de atrair a pessoa para Cristo, acaba espantando a pessoa. Outras vezes, amamos tanto uma pessoa e não falamos a verdade, né? A pessoa está no pecado, a pessoa está em erro, mas nós amamos tanto a pessoa que a gente acaba não falando, não mostrando a verdade para ela, que também não é o correto. Diga a verdade em amor, restaure a pessoa com gentileza, porque o nosso objetivo é restaurar e não condenar. Então, que nós possamos pedir discernimento para Deus, pedir sabedoria para Deus e pedir para que Deus coloque palavras na nossa boca, para que nós possamos falar desse amor de Deus, falar dele, falar da grandeza dele para as pessoas e mostrar para aquelas pessoas que estão em pecado, mostrar para elas que existe um Deus maravilhoso, um Deus que perdoa os pecados, um Deus que quando perdoa os nossos pecados, Ele esquece, Ele não fica trazendo de volta. Nós temos que mostrar e apresentar esse Deus para as pessoas. E para isso nós precisamos pedir, sim, pedir sabedoria para Deus, pedir discernimento para Deus, para que Ele possa nos usar para nós falarmos dele, do grande amor que Ele tem para todas as pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, um lindo dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?